Boa noite. Quer dizer, boa tarde para você que está no Brasil. Mas, enfim, eu já caí umas duas vezes aqui, então vou começar de novo aqui, falando um pouquinho que primeira coisa, gente, porque vai que acontece de novo, aí você vai saber se eu estiver no meio da live, que aconteceu. Eu tô sozinha aqui hoje e os meninos estão um pouquinho com o nariz entupido. Então, se der um BO e alguém chorar, não tem o que fazer. Eu vou ter que abandonar todo mundo e ir lá. Igual eu já fiz agora uma vez. Daí, enfim, fui lá, voltei. Onde eu estava? Eu estava bem no começo falando que, primeiro, eu vou tentar fazer essa live com 1 hora, mas você concorda comigo que é um assunto que se eu pudesse eu falava 3. Então eu vou tentar me controlar. Tô aqui com uma cola que eu tô aqui lendo para não me passar. Tô de olho no relógio, então eu vou tentar me conter aqui. Porque o que eu me propus a falar hoje, né, com vocês? Eu fechei um mês, né? Praticamente deu um mês que eu comecei usando os formais ali no método da Charlotte Mason, que é um método que eu adotei assim para usar com os meninos. Eu descobri ela, eu recém tinha o Henrique novinho, um pouco antes dele nascer eu li, mas li daquele jeito, sabe assim, quando você devora o livro, eu achei muito bacana tal tudo, mas ele ficou como uma ideia na minha cabeça. Eu não vi assim muito a aplicabilidade, né? E no meio disso eu também já lia muitas outras coisas, porque no começo eu era muito interessada no método clássico e tal, tudo. Mas eu vi que ela falou umas coisas muito diferentes, assim, acerca do manejo. Principalmente que me chamou a atenção foi a coisa do tempo livre com as crianças. Tá, enfim. Só comentar com vocês que aí o que aconteceu? Esse vídeo vem agora para eu falar aqui no futuro, para a Letícia do passado, de 2 anos atrás, quando eu estava fazendo a educação dos meninos de um jeito, tentando ali fazer na sugestão da Charlotte, mas o que aconteceu? Quando o Henrique chegou ali pelos 4 anos, eu penso que daí isso é uma coisa comum que vai se acontecer no Brasil. Como o ensino no Brasil para as crianças acaba sendo obrigatório ali pelos 4 anos, e é comum que que o pessoal alfabetize cedo os filhos, as crianças, né, assim, quando eu cheguei com 4 anos, apesar de eu estar muito assim, não, eu vou fazer tudo o que a Charlotte falou, né? Eu vou dar ali os 6 primeiros anos de muito tempo livre, enfim, toda a abordagem dela. Quando chegou nos 4, eu dei opa, mas será mesmo? Nada, nada. Será que não precisa fazer um traçado, uma atividade? Aquele monte de gente na internet, o homeschooling bombando, um monte de material legal. Eu vinha comprando material, acho que desde o Henrique na barriga. E, enfim, eu lembro que eu fiquei um pouco aflita, porque as pessoas começam também a perguntar, as pessoas começam e aí, né, vai pra escolinha, não vai pra escolinha? Ah, mas que legal, a criança, né, gosta de tal coisa, por que você não põe na escolinha? E aí dá aquele medo de, será que realmente vai funcionar? Será que realmente se eu fizer nada, que, enfim, né, não é nada, eu já vou falar rapidinho sobre isso, vai dar certo quando ele chegar ali com 6 anos? Será que eu não vou estar faltando com alguma coisa? Enfim, aí nesse vídeo que eu fiz, que até ontem quando eu postei eu sugeri que vocês dessem uma olhada, era porque lá eu realmente estou nesse momento, sabe? Eu percebi que eu estava um pouco na dúvida, só que aí aconteceram algumas coisas em casa que eu achei muito, assim, eu não esperava, sabe? Eu percebi que a Montessori também falava, mas, de novo, eu falei, tá, tudo bem, né? Mas eu nunca vi acontecer. Eu realmente percebi aquele período sensível da criança para as letras. Então, assim, o que eu vinha fazendo? Né, assim, o que eu fazia sempre? O que para mim virou os pilares assim da educação das crianças na minha casa? A parte maior do meu tempo com elas eu priorizava para estar ao ar livre. Então, era ar livre, um pedação. Uma outra prática que eu adotei, do tipo, faço sempre que eu quero criar o hábito, a leitura em voz alta. E aí ficava, né? Sobra assim, tinha muita vida prática no sentido de deixar as crianças irem para a cozinha, fazer limpeza, vida normal, né? Assim, participar comigo, já que eles não iam para a escola, ficavam em casa. Sei lá, os momentos de oração que a gente fazia, né? Práticas normais, assim, dos meus hábitos normais diários. E, como mais esqueci o que eu... e as brincadeiras, que eu também não deixei, assim, os brinquedos e as brincadeiras. Não é que eu não deixei livre, eles eram livres, mas eu tava de olho, sabe? Eu ficava, assim, atenta no período de desenvolvimento.
em quais seriam o que seria um bom brinquedo, um bom estímulo para determinada fase que ele estava, lá que eu estava vendo. Fiquei atenta nisso, mas bem assim, tranquilo, sabe? Não era aquela, eu não fazia uma estante a cada semana mudando, né? Nesse vídeo que eu falei bastante sobre isso. Assim. E tem também uma outra que eu fiz que é só sobre brinquedo, daí tudo que eu pensei sobre. Então isso ocupou toda a infância né, assim, a primeira infância do Henrique. E daí, quando ele chegou ali pelos 3 anos e meio, mais ou menos, ele realmente começou a se interessar por letra e pedindo para escrever e umas coisas assim. Eu dei uma empolgada, falei, nossa, olha só, eu tenho um filho gênio. Cheguei a comprar um monte de letrinha e ele fez um pouquinho e depois não fazia mais. Então, no vídeo eu tô nesse momento, sabe assim, eu acho que, tá vendo? Sem eu fazer nada muito formal, ele já começou a se interessar. Então, eu falei, eu vou apostar que o método da Charlie funciona. E falei, se eu chegar lá no 6 e tiver funcionado, azar, aí eu corro atrás. Então, eu estou aqui para contar. Funciona, gente, funciona, é maravilhoso. Então, assim, lá ele estava com cerca de 4 anos. E eu tinha percebido essa coisa das letras, então o que que eu fiz, vamos colocar assim, o que que você fez de pré-alfabetização, no fim das contas, Letícia? O que que eu fiz? Eu comprei as letrinhas, e, né, assim, só que eu não comprei aquelas que ficam, tem uma que é famosa aí, que ela fica em pezinha, né, numa plataforma assim, não foi essa, eu comprei letrinha solta mesmo, de MDF, eu não comprei nem essas montessoriana nem nada, porque eu fiquei com medo de investir, porque é uma coisa cara, né? Eu falei, vou comprar uma baratinha, comprei umas de MDF nessas lojinhas que vende para você fazer, sabe? E tá, comprei lá um jogo de letrinha, comprei o alfabeto, coloquei naquelas caixinhas com divisórias e ficava lá na estante, sabe? Aí assim, me ficava lá muito tempo parado. E aí o dia que ele resolvia que ele se interessava por alguma coisa, alguma palavra, o que eu fazia era eu pegava a caixinha e ia lá fazendo som, sabe? Normal. Eu lembro que a primeira palavra que ele quis escrever foi abóbora. Sei lá porque ele leu uma historinha lá, ficou, mas como é que escreve abóbora? Aí a gente pega, e assim, essa coisa de você estar atenta, né? Então o que eu sabia? Eu vou fazendo os sons das letras. Nesse vídeo também, o primeiro eu explico bem porque que, no caso, eu vi que o método fonético era legal, assim, melhor, né? E realmente, hoje, vendo nesse primeiro mês, do começo da alfabetização do Henrique, que bom que foi pelo fonético. Eu acho assim, não tem nada que não seja irreversível, mas ajudou. Já vou falar. Tá, então o que eu fazia eu pegava, então vamos lá, ó a letrinha que faz o som essa aqui, né, prazer. E aí, ok, daí você vai fazendo, porque eles memorizam tudo muito rápido. Eu lembro, inclusive, que as vogais eu coloquei imã e taquei na geladeira, né, assim. Então elas ficavam lá, aí canta uma musiquinha, sabe assim, normal, no seu dia a dia. Aparece uma oportunidade, você canta uma música que faz, ou quando ele se interessava pelas letras, eu ia ler o livrinho com eles, a gente ficava, sabe assim, falando um pouco mais marcado. Sei lá, agora, abóbora, olha só, abóbora. Ou pelo a letra do nome. Enfim, coisinhas assim, gente, muito do dia a dia, nada muito específico. Nunca sentei, nunca planejei uma aula, não fiz nada disso. Falei, não vou me preocupar. Tá, pausa. O que eu ia falar por causa disso? Então tá. Fiz isso, tá? O que mais de, sei lá, coisas que seriam escolares, assim, para enriquecer o ambiente, no caso, eu lembro. Então, o que sempre teve? Toda troca de estação. Eu sempre fazia como se fosse uma estante temática. Assim, eu comprava novos livros, sabe? Então, assim, os temas de natureza, ciências, vamos colocar assim, todos eram baseados um pouco na estação do ano. Então, assim, muito normal também, né? Começava lá o verão, aí compra livro sobre oceano, é, enfim, lá no outono, né? Compra livros sobre abóbora, sobre castanha. E assim a gente foi. Só que nisso a gente passa por muito assunto e as crianças também dão muito assim. Eu lembro que uma época o Henrique ele ficou encantado com a música do Sertão. Ele ouviu meu sogro colocou assim no celular e ele gostou. Gente, aquilo rendeu, sabe assim? E compramos um livro da Caatinga. E compramos um livro sobre o sertão que eu achei, que era um livro de poesia, coisa mais bonitinha. E, enfim, aí rende. Aí, sei lá, compramos um livrinho de Volta ao Mundo, aquele da família Klink, né? Ixi, gente, esqueci o nome. Daquele pessoal que viajava no veleiro, que deu a volta ao mundo, aí também ele viu e ele se encantou com a coisa da Antártica. Pronto, aí vai, um monte de livros sobre
comprava tipo aquelas enciclopédias, então assim, um assunto, e você vai meio que guiado no assunto da criança. Tem coisa que a gente sugere, né, igual toda troca de estação, eu sugeri alguns temas, tem coisa que vai, tem coisa que não vai, mas tudo ok, né, assim, não tem problema nenhum. E aí, dentro disso também, aí eu ficava ligada no gosto, porque é onde você coloca também alguns ensinos, assim, vamos colocar aqui, entra de biografia, sei lá, arte, música. Então, por exemplo, eu lembro que eu coloquei, esse foi, tipo, proposital, assim. Eu falei, vou comprar uma biografia do Villa-Lobos. Tá, mas vou confessar, na parte de arte, assim, música, eu não sou muito, não tenho assim, essa cultura. Então isso não é natural pra mim, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu não gosto de ouvir música, não me interessa nenhuma. Qualquer uma eu acho que meio que me bagunça, assim, por dentro, então eu não escuto geralmente muita música. Então, de vez em quando, é claro que eu colocava, mas vou te falar, acho que eu só ouvia as quatro estações, acho que só. E uma tal de Serenade, que eu acho muito bonita, do Schubert. E é só, sabe assim, foi o que eu ouvi, é o que eles conhecem que eu tocava. Então eu nunca tive essa prática de música clássica. E também não tive a prática da arte pictória, assim, também é uma coisa que não me naturalmente não fluía, sabe? Às vezes eu fazia lá, imprimia, colocava, mas não era uma coisa que rendia porque, sabe assim, você vai percebendo que muito realmente é um ambiente seu, é uma coisa que, se você gosta, se esforce por ir aprendendo cada vez mais. Se é uma coisa que você gostaria de gostar, então se esforce por gostar de gostar, porque basicamente a criança vai meio que junto com você, né? Não tem assim uma coisa muito diferente que você vai forçar, né? Porque isso que eu achava ruim, sabe? Eu tenho que ter um horário aqui que eu vou pôr uma música clássica. Porque para mim isso não fluía. Então, ok, chegamos assim, você ouviu muitas músicas, bastante música folclórica, né? Essas musiquinhas que a gente canta, tranquilo, assim, chegou conhecendo bastante. Que isso é bom para rima, né? Essas coisas todas. Então, mas eu, por exemplo, ele gostava, o Henrique logo, né, deu assim, ele gostava muito do eu tava falando de Villa-Lobos, né? Então, e ele gostou, reconhecia as músicas, viu? Então, assim, talvez se fosse realmente um assunto que eu gostasse, eu poderia ter comprado de outros compositores e ia fluir maravilhosamente bem. No caso, parei no Villa-Lobos. Meia culpa. Mas aí, o Henrique, quem acompanha aqui, percebe, ele gosta, ele tem, assim, uma habilidade para assuntos de engenharia, de uma coisa que é dele. E ele gosta muito de avião. Então, nessas, quando ele estava muito assim, endoidecido por causa do avião, eu comprei uma biografia, um livrinho lá que eu vi do Santos Dumont. Nossa, mas rendeu. Aí, só contar um caos, assim, para vocês terem isso de que é assim mesmo que vai, não precisa realmente ser uma coisa muito montada. Então, é um assunto que fluiu naturalmente, mas só no livro do Santos Dumont, o Henrique, ele reconhece e sabe. Onde é a França, porque aparece, então, assim, sabe assim, a França virou um país que ele agora, ele tem ele reconhece, ele se importa, ele gravou, porque estava no livro, né, ele estava lá na França, estava tudo. E uma coisa interessante que aconteceu foi que uma vez, então, tá vendo, eu falei, eu não pus muita coisa, assim, em artes pictórias, mas uma vez a gente viajou para a Academia da Força Aérea, né, quando a minha mãe faleceu, a gente teve que ir para lá, e daí a gente foi conhecer assim um pouco das salas, tal, ele já estava ligado nisso. E quando a gente entrou na sala da academia, tinha um quadro bem grande assim do Santos Dumont, pintado, assim, uma pintura. E ele olhou, ele pequenininho, 5 anos, aí ele olhou e falou: Olha, mãe, o Santos. 5 não, tinha 4. Ele falou: Olha, mãe, o Santos Dumont. E o pessoal assim olhou e ficou. Porque assim, né? Uma coisa que é diferenciado, porque você não vai esperar que as crianças saibam de assuntos assim, muito fora, né? E isso também foi uma coisa que me deu uma certeza, sabe? É assim, é o conhecimento, diz a Charlotte, é a ciência das relações. Então, aquilo tem que fazer algo com a criança. A gente vai sugerir muita coisa, nós temos as nossas relações também, os nossos gostos, mas também a criança ela nasce ali com também as habilidades dela, o gosto dela. Então, realmente, assim, o que vale muito a pena é a gente oferecer o que ela chama de banquete, diversificar, que não é exatamente, não é pela quantidade, não é pelo, como se diz assim, não é aquela coisa de você ter a criança erudita que vai saber tudo sobre tudo. Não é essa o que a gente tem que pensar. É mais isso de você estar oferecendo o mundo para a criança, né? Porque ela acabou de chegar, tem tanta coisa, você não sabe do que ela pode gostar ou não. Então é mais nessa questão um pouco assim generosa da nossa parte
de tentar ajudar a criança na habilidade que ela tem, né? E dela realmente ir conseguindo fazer as relações dela, porque isso vai dando uma segurança na criança, né? Eu acho muito engraçadinho, assim. O Henrique realmente, ele tem a certeza que ele é um engenheiro, entendeu? É muito fofinho, assim, de ver essa certeza e o tempo que ele gasta para fazer as coisas, para proporcionar alguma coisa. Esses dias o meu forno aqui, meu forno não está funcionando, ele está há dias aqui tentando me dar um fogão com resistência e ele fica pensando, sabe, não, aqui se o ar passar e vai esquentar a mola, e daí a mola vai esquentar, e daí ele testa, e óbvio, né, tá numa caixa de papelão, funciona. Mas, então, isso eu achei assim, nossa, é muito rico. Eu penso, não é possível, isso é muito mais do que aí eu acho que é. Ah, enfim, problema nenhum, né? Também não é uma coisa assim, não sou contra a escola, mas eu realmente, para criança pequena, é uma coisa tão assim. Todo mundo vai fazer o dia do índio, todo mundo vai fazer o dia do sei lá o quê, todo mundo vai fazer o artesanato X, todo mundo. Porque, enfim, não tem como. Então, nessa hora, eu realmente acho que você deixar a criança em casa o máximo de tempo que puder, você oferece para ela muita coisa que ela mesma vai conseguindo já fazer essas relações. É ouro, eu acho isso muito bacana. Tá, deixa eu ver onde eu tô para não me perder. Ok. Enfim, então, nesse vídeo eu falo que eu vou seguir e eu segui. E aí chegaram 6 anos. E nesse meio tempo, o que que aconteceu, né? A gente mudou, aí tudo que eu já tinha planejado para fazer com ele de alfabetização, os livros e todas as coisas, quando eu cheguei aqui na Itália, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque a gente mudou, ele fez 5, né? E nos meus planos, com 5, eu ia começar o ensino, sabe assim, não, eu ia fazer um treino, uma coisa assim, um pouquinho, bem pouquinho. Só que quando chegou no 5, eu, sabe assim, eu olhava e falava, mas eu não quero sentar agora com ele, porque realmente é muito mais rico tudo isso que ele faz livre, né, com bastante tempo livre. E fora toda a mudança, tudo que ficou embolado, eu falei, não, chega, não vou fazer não. Vou esperar mais um pouco. Quando faltar, tipo assim, né? Porque aqui o ano letivo começa em setembro. Aí eu pensei, não, então quando ele fizer 6 anos, aí eu faço essa revisão. Para quando ele começar, tipo, revisado já, aulas de leitura e tudo ok. E então, só que aí aconteceu isso. Como eu mudei para Itália, eu pensei, e agora? Eu vou alfabetizar em português? Vou alfabetizar em italiano? Os livros todos que eu tinha escolhido, como é que eu vou dar a geografia do Brasil, história do Brasil, tudo do Brasil? Se agora o que ele está aqui vendo e absorvendo e fazendo não tem nada mais a ver com o Brasil, né? Se eu vou falar de coisas que ele não vai estar vendo. Então, fiquei um tempo ainda deliberando, que até eu pensei, uma outra conversa, assim, dessa coisa de quem tem criança fora, né? Como é que a gente faz esse cálculo de eu não quero que ele perca a referência do Brasil, mas eu também não quero que ele seja alguém que não se adapte, né? Porque ele tem 5 anos, mas se você coloca aí 20 anos em cima, 10, não sei quanto tempo, né? Talvez eu moro aqui para sempre e ele vai ser uma pessoa nem uma coisa nem outra. Aí isso mexeu comigo assim também. Então, por fim, eu decidi que eu ia fazer italiano e daí, enfim, corre pesquisar tudo de novo, tal, porque aí, né, assim, eu também não domino a língua direito, então isso tomou um tempo e eu fui jogando. Falei, tá, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Comecei a fazer alguma coisa que eu cheguei a mostrar para vocês. Assim, eu comecei, aí deu um mês aconteceu toda aquela bagunça da casa que a gente precisou acampar. E aí, no acampamento aconteceu outra coisa que eu fiquei meio apavorada, assim, que eu posso falar para vocês, não se apavorem, porque dá tudo certo. Eu não li, porque eu encaixotei tudo. Eu acho que eu escolhi uns 2, 3 livrinhos para nos acompanhar, mas a prática da leitura em voz alta sempre foi uma coisa que a gente fazia demais. E de repente, eu não fazia nunca. Eu chegava a me dar um, sabe assim, meu Deus do céu, eu já não li. Ai, meu Deus, o Eric não tá lendo. Ai, não tô lendo, não tô lendo, não tô lendo. Achei que eu falei, pronto, nunca mais. Agora eu perdi o hábito de leitura em voz alta. E eles estavam tendo muito contato com a natureza, legal, tudo, mas também acabaram que viram muito desenho, porque, enfim, né, assim, muitas vezes ali no campo você realmente precisa, assim, eu não posso que você saia daqui, porque tá tudo aberto, é mato, estamos fazendo uma coisa, né, que exige ali um pouco mais de atenção. Tá, dramas familiares da tela, mas enfim. Aí o que aconteceu foi, eu não fiz esse preparo, nesse meio tempo estava ali desesperada tentando finalizar então os livros e tudo do currículo, porque aí assim,
Aí realmente ele fez os 6 anos, passou por esse tempo, e eu vi que setembro a gente começaria, porque daí aqui é obrigatório a partir dos 6. Eu posso fazer homeschooling, mas aqui na Itália eles fazem avaliações. Então todo ano eu tenho que, ele vai para uma prova fazer uma espécie de avaliação. Não é uma prova que necessariamente vai, sabe assim, não alcançou, a criança está fora e não pode fazer. Mas, de uma certa forma, eles acompanham, né? Então também não dá para ficar muito assim, sei lá, né, Larissa? Se eu morasse na Inglaterra ou nos Estados Unidos, dependendo do estado, eu ia estar muito mais relaxado e mais tranquilo. Aí com tudo isso, então eu falei, bom, não tem escapatória, eu tenho que começar com 6 anos, eu tenho que começar em setembro, né? Eu não posso ficar bobeando, porque eu tenho que fechar as semanas ali, né? Mas daí eu vou confessar uma coisa para vocês, e agora eu acho que cada um vai ver a sua criança, né? Mas no caso do Henrique, talvez por ser menino, ou talvez por ser sanguíneo, ou por ser um sanguíneo menino, nossa, eu achei super. Sabe, se eu pudesse, eu não começaria com ele com 6 anos. Eu deixaria por 7 anos. Por uma questão que você percebe que é de falta de maturidade, assim. Eu vou falar, que foi as coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ano, a Charlotte prevê ele mesmo para uma criança, né, ali entre 6 e 7 anos, mas ele é um ano que ele é de treino. Ela fala assim, ele é um ano de treino, ou seja, não é para se importar com o conteúdo, né? No sentido de que ele não tem que vencer conteúdo nenhum. Você tem que se importar em dar uma boa coisa, óbvio, né? Você não vai escolher tudo de qualquer jeito. Mas isso a gente não fez nem quando eles eram pequenininhos, não vamos fazer agora. Mas essa coisa de você assim, você vai planejar, você vai fazer um esquema, você, né, assim, você vai fazer. Só que daí você tem que lembrar assim, só que você não vai poder ficar presa nisso, porque a criança, ela assim, agora é um treino de sentar, completar, fazer bem feito, porque isso é uma tecla que ela bate, né? Então é o hábito da atenção, o hábito da execução perfeita. Mas o hábito da atenção, aí eu vou falar um pouco agora, tá, gente? Eu vou passando mais rápido, porque senão é imenso. Para cada lição que ela tem, assim, é um capítulo inteiro, sabe? De tudo que você tem que considerar. Mas em linhas gerais, o hábito da atenção, ela fala uma coisa interessante, que assim, você não consegue fazer com que a criança tenha atenção chamando a atenção dela, entendeu? Não é tipo, preste atenção, fique aqui, preste atenção. A atenção, na verdade, se você consegue a atenção da criança, então depende muito do material que você usar, por isso que ela fala para você caprichar e conhecer a criança, dar uma coisa bonita, uma história bacana, algo que vai encantar ela, que chame a atenção, porque aí chamou a atenção, ela está com a atenção. E você ministra essas lições até o ponto que você percebe que a atenção ela não está aguentando mais sustentar. Só que esse tempo é o tempo da criança, a gente não sabe qual é. Né? Assim, ela fala que nenhuma lição para criança pequena, assim, desse primeiro nível, tem que passar de 20 minutos, nem que a criança goste, ela falou, porque também tem aquelas crianças que são mais obstinadas, que começam a fazer uma coisa, querem fazer. Só que o que acontece ela vai chegar no ponto do cansaço e do estresse mental. Então é para a gente deixar a criança sempre assim, antes do cansaço, acabou a lição. Tá, atenção, é isso. Então, não é chamar a atenção, é perceber aonde está a atenção da criança e assim que começar a devanear, acabou. Para você não criar o hábito da desatenção, porque senão vai se criar o hábito da criança ficar lá. Aquele jeito deles, que não está aguentando, que está se mexendo, tudo. Então, quando começar, isso já é um sinal e daí a gente abaixa. Então, vai crescendo conforme a atenção da criança vai crescendo, meio que é natural, né? Assim, é algo que ela vai ganhando. Então, esse primeiro ano é um ano que a gente vai acompanhando, né, humano? Estamos subindo. E a execução perfeita, mesma coisa. Ela falou, se começa com, no caso assim, uma recompensa, ou essa coisa de vamos fazer, nós temos que fazer, sei lá, 3 letrinhas e tal, a criança começa a querer terminar, então muitas vezes ela vai querer fazer rápido, ela vai querer ganhar estrelinha, ou ela vai, sabe assim, ela perde o foco, né? Então muitas vezes ela vai fazer mal feito. E aí isso também é uma coisa que ela bate em cima, que a criança faça uma coisa, né? Assim, um risco, pô, mas na execução perfeita dela, você vai pedir para ela dar o melhor dela. Tá, daí tudo isso na minha cabeça, ok, maravilhoso, tô aqui feliz, vou sentar com o Henrique. Pera, antes, então tá, montei o currículo.
ela fala também, né? Para que a criança também não se canse, porque na verdade o grande problema é o cansaço, ela tinha razão. É que você tem que alternar as lições de modo que a criança não fique, por exemplo, usando muito um lado do cérebro, depois muito outro lado, né? No caso, assim, você vai dar uma matéria que tem que pensar demais, a outra você tem que dar uma que ela possa relaxar, né? Assim, você tem que ir alternando para que a criança não entre. Você coloca sei lá, você coloca a alfabetização, logo em sequência você dá matemática. Aquilo assim, a criança não rende mais depois. Então é interessante que você vá dando com essas alternâncias. Aí tá, você fica lá, monta, desmonta, faz todo um negócio, uma mágica para caber todas as matérias que ela indica, porque também tem muita gente que começa com menos, porque enfim, é um treino. Eu, a princípio, pensei em fazer também assim, não, só vou fazer alfabetização e matemática, porque não vou dar conta. Mas depois fiquei achando que, sabe, eu confiei nela até agora, eu vou confiar que eu vou dar conta também. Então, no final, eu falei, não, eu vou fazer tudo. Mas é tudo, gente, olha, eu vou ler aqui, porque até agora eu não sei, mas, ó, vamos colocar que eu tô contando todas as matérias que o Henrique faz. Tem educação religiosa, alfabetização, recitação, caligrafia, inglês, matemática, literatura, história, geografia física, geografia humana, né, assim, dos povos, ciência, no caso natureza, né, que a gente chama, música, desenho, artesanato, arte e educação física. Então, assim, não realmente não é difícil montar o cronograma dela depois que você aprende a montar o currículo. Sabe assim, agora, depois de eu ter ficado 5 meses com a cabeça quase explodindo, eu posso dizer, não é difícil. Não é difícil, na verdade. Você montar o que realmente, na verdade, assim, onde a gente gasta esse tempo é realmente entendendo assim o que ela quer de cada lição, sabe assim, o que ela quer com a educação religiosa, o que ela quer com a matemática, que ela, né, assim, o que ela sugere. Então assim, você leva um tempo até que você domina tudo isso, né, entende tudo que ela quer. Depois você gasta também um tempo na escolha dos livros. Para mim ainda, imagina, agora, depois eu vou deixar anotadinho para vocês, mas hoje em dia tem a comunidade Charlotte Mason aí do Brasil, gente, as meninas do Descobrindo Charlotte Mason. Sim, ó, a bênção de Deus, tá tudo pronto. Eu assino, né, a comunidade delas e se alguém aqui quiser usar o método, tem que assinar, porque elas têm aula de cada coisa, indicando material, indicando o livro. É assim, ó, é maravilhoso. Eu passava assim muito das noites ouvindo as meninas como é que funciona a primeira aula, a segunda, sabe? Elas te pegam pela mão e te levam. Só que, como cada criança é uma, não tem jeito, sabe? Você vai ouvir tudo isso, mas no fim você vai ter que sentar e pensar, mas que livro que eu acho que o meu filho vai gostar? Porque a Charlotte, assim, ó, não tem material, gente, não tem material. É um nada de material. O que tem é um livro para cada uma dessas lições, entendeu? Então, quando você aplica, né, quando eu coloco lá, nossa, ele fez tudo isso, mas então tudo isso é coisa de, às vezes dá 2 horas, mas, gente, é 2 horas eu fazendo almoço, cuidando do Eric, o Felipe, mais o Henrique, mas sabe assim, mais a vida correndo. Então, é muito pouquinho. E essa coisa de ser muito pouquinho é muito gostoso, porque realmente a coisa vai. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de um dia, né? Eu começo, eu começo pela recitação, porque ó, minha ideia era começar pela Bíblia. Mas aí eu comecei a reparar que a recitação, na verdade, é a coisa que o Henrique não gosta de fazer. Ele fica meio, né? Ele, não quero fazer. Ele tem não sei se é vergonha, não sei. Eu sei que ele não curtiu muito fazer a recitação. Então, na hora eu falei, quer saber, eu já vou mudar, vou colocá-la de primeiro já, porque daí a gente não enrola e não gasta tempo. E ele, quando senta, ele tá um pouco mais animado. Aí ele faz, então. Ele faz a recitação. Gente, quanto tempo dura a recitação? Nem 5 minutos, eu acho, porque, né, é um versículo ali que eu falo, ele repete, eu falo, ele repete, decorou 2, 3, né, assim. Eu tô usando versículos com ele, então é uma coisa bem pouquinha, tipo, sei lá, a primeira foi ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ok, decorou, falou, fim. Então, assim, acabou. Sabe? Quando a criança vai ficar nervosa, já foi. Aí, a Bíblia, o que é a Bíblia? Né? Esse ensino religioso. Eu vou dar as histórias numa linha do tempo, né? Assim, fazendo
a ligação, cada aula eu reviso o anterior para ele ir construindo as histórias, né, que ele já ouviu, na verdade, mas agora nós vamos ver com uma ordem. Mas também eu leio, sabe assim, não é nem eu não leio um capítulo, eu leio 2 parágrafos, que a história fecha o raciocínio, assim, mas é pouquinho, né? Entrou ali, acabou. Então, assim, fechou, né? Fechei. Aí eu pego a alfabetização com ele. Digamos que aqui agora, ó, a alfabetização e matemática são realmente as duas frentes que você tem uma coisa que realmente a criança precisa render ali, né? Porque até então, pensa, ela ouve e acabou. A alfabetização, que aí eu ponho o maior tempo, né? Os 20 minutos está aqui, separado para alfabetização e matemática. O Henrique eu fiz assim, porque aí o que eu reparei? Como eu não fiz nada, eu cheguei para fazer a alfabetização com ele, eu falei, bom, vou revisar, né? Vou revisar todos os sons, ver se está tudo ok, porque começa já com aula de leitura. Como eu não consegui revisar com 5 anos, vou fazer agora. Então, o que aconteceu foi, quando eu fiz a revisão com ele, né? Se eu fui fazendo de 3 em 3, depois, gente, eu vou deixar em forma de post, que eu acho que é melhor do que, né, de live, senão fica muito extenso. Todos os materiais, assim, tudo que eu tô usando, tudo que, né, assim, tudo que eu usei a apostila da família de trigo, eu fiz uma mistura, assim, um currículo Frankenstein. Mas enfim, revisei as letras com ele, levou em torno de quase, não fechou 2 semanas, acho que uma semana e meia ele conseguiu ver todas as letras. Então, o que eu fiz ali, que eu percebi? Sim, ele reconhecia todas as letras e ele sabia o som de todas. Aí o que foi diferente que eu coloquei? Como ele via letras aleatórias, eu nunca cheguei tipo assim, não, tem essas, sei lá, essa é a cursiva, essa é a maiúscula, a minúscula. Ia meio que conforme ele perguntava, então algumas ele reconhecia fácil e algumas ele não sabia, não conhecia. Então, o que eu percebi é, bom, eu provavelmente vou ter alguma dificuldade assim, talvez nele lembrar da letra, sabe? Um B minúsculo cursivo, ele viu pouco. Então, muitas vezes ele olha e fala, mamãe, que letra é essa? Mas, gente, no método da Charlotte também não tem problema nenhum você ajudar a criança, entendeu? Não é já uma avaliação e ela tem que fazer e já saber tudo hoje. Então, o que mais aconteceu até agora foi isso. Às vezes, na letra escrita, mas se ele sabe qual é a letra, ele sabe qual é o som. Então, tá beleza, né? Assim, o que ele domina mais é a de forma, né? A de máquina. Passei com ele as letrinhas, foi ok. Ele tava assim, ó, de vento em polpa, adorando. E eu tava também, tipo, gente, que legal, né? Ele tá fazendo tão bem, tão bonitinho, animado, participando. Matemática, a previsão é que a gente, na verdade, assim, vai dominar os números nesse primeiro ano, acho que de 1 a 100. Mas aí também ela fala assim, ó, o negócio é o seguinte com matemática, é terra montanhosa. Você vai devagar e até que você não perceba que a criança dominou mesmo aquele primeiro, você não passa para o segundo, porque senão uma hora não vai dar. Então tá, daí começamos, sabe assim, eu tô usando a apostila, eu não vou ficar falando, né, tudo, vai ficar comprido, vou falar, tá, eu tô usando a apostila também, uma apostila que é pelo método da Charles Mason, no caso, e aí ela vai número por número, construindo assim todas as opções, sabe? Sei lá, como é que é? É o número 2. O número 2 é o número 1 mais 1. Como é que é o número 3? O número 3 é o número 1 mais 1 e é o 2 mais 1. E assim ela vai. Então é devagarinho. E aí também as primeiras semanas, eu agora, ó, vai fazer um mês, eu estou no número 8. Só que do 1 até o 5 ele foi, pá, sabe assim, bonitinho. E eu tava achando, claro, meu filho, gênio da matemática. Mas aí, assim, começou a subir, né? Se aumentar os números, aí eu percebi que, ok, aqui começou a ele sentir um pouco mais. Que mais? Enfim, daí, bom, então, tirando essa, gente, literatura, história, geografia, natureza, ciências, tralalá, que mais? Até desenho. Essas que são livros, são histórias. Então, na verdade, você fala, nossa, é muito fácil para ele, assim, é muito fácil, não, é muito normal para a gente sentar e ler um livro. Então não tem muito drama, se eu vejo até assim no meio da aula, se ele precisa de sabe assim, passou português, que é um pouquinho mais difícil, né, uma coisa que ele está aprendendo, agora dá aquela cansada, ele pode assim, ir no banheiro, toma uma água, volta, a gente faz uma leitura, porque para ele está ouvindo historinha, entendeu? Se é história sobre a história de Roma, se é uma história sobre uma viagem ao redor do mundo, que é o que a gente está vendo em geografia, se é uma fábula, se é um conto de fada,
para ele, assim, é um momento de leitura, de história, ele não, né, assim, para ele não encara muito como agora eu estou estudando. E isso faz diferença. Você pode, inclusive, sabe, assim, a gente pode sentar no sofá, é bem tranquilo. Ah, tá, deixa eu não me perder aqui na coisa do currículo. Então, essas outras é isso, é uma leitura, né? Então, é uma leitura que eu faço ali 10 minutinhos, também não vai isso. Só alfabetização até agora em matemática foram 20 minutos. O resto tem coisa que é 5 minutos resolveu, né? Assim, não tem drama. E aí eu sempre coloco, então, para finalizar, depois de. Então eu faço assim, né? Recitação, Bíblia, aí eu coloco a alfabetização, né? Os exercícios de leitura. Na sequência, eu faço a caligrafia, que eu também estou seguindo o método dela. Não uso papel, não uso lápis, tá? Eu uso lousa, giz e eu estou fazendo. Ai, não tá aqui. Enfim, eu vou colocar no post. É no método que ela ensina para fazer itálico, não é aquela letrinha de criancinha. Então ele está treinando assim, risquinhos, entendeu? Tá muito. Eu não sei nem. Mas assim, eu nem sei quando eu vou terminar. E também, realmente, assim, eu não tenho pressa nenhuma, porque eu acho tão bacana ver ele, sabe assim, se esmerar para fazer uma letrinha. Porque algo me diz que, tipo, no começo será assim, mas talvez depois de um tempo aquilo você ganha, né? É, habilidade. E achei também que ela foi genial. Tô falando aqui, gente, mas eu não sou professora, né? Eu sou pedagoga. Eu não sei se todo mundo vê assim as coisas, mas eu lembro do que normalmente é praticado nos materiais que a gente vê. Então, essas duas coisas que ela fala, que é para usar lousa, ou seja, é para a criança fazer grande. A criança começa a escrever, você quer dar um caderno para ela para fazer letrinha pequena, que exige, né, assim. E então, quando a criança dominar na lousa e escrever, e acabou todo o treino da lousa, quando ela vai para o treino da caligrafia no papel, é uma linha grande. Então a criança começa fazendo linha grande e depois ela vai diminuindo a letra, entendeu? Ela não começa com letra pequenininha. Eu não sei, vou confiar na Charlotte. Eu achei isso muito também legal, assim, ela sempre tentar fazer uma base muito sólida e bem feita, sabe? Ela não está com pressa, só que ela quer a coisa bonita e bem feita. Então, sei lá, tô com ela. Então, caligrafia dura 1 minuto, acho que isso é muito rápido. Acabou, ele tem lá um intervalinho que a gente faz uma leitura. Aí, quando eu volto para matemática, a gente normalmente é uns 20 minutos, e depois eu coloco sempre assim, ou eu pensei uma coisa agora que relaxe e deixe ele livre. Então, eu coloco música, ou eu coloco educação física, que assim, eu faço uns exercícios como se fosse de calistenia, só que eu quero fazer uma coisa, né, assim, é algo que seja essa coisa de comando. Então eu falo, ele faz. Que é muito mais também para treinar a atenção, para dar uma descontraída, mas no fim ele está fazendo algo que ajuda, que é lateralidade, né, assim, então algo que ajude ele aqui no processo do currículo dele, né, para fazer as coisas aqui, muitas vezes é alguma atividade assim física, mas que precisa reconhecer uma rima ou reconhecer se é direita e esquerda, entendeu? Você sempre usa ela meio que apoiando alguma outra lição que você está dando. E a música, eu vou mostrar depois também. Eu não. Mesma coisa, acho muito imaturo o Henrique, né? Assim, não sei, às vezes uma menina ou uma outra personalidade de criança, eu falei, muito imaturo para ir para uma aula de alguma coisa já. Então eu pensei, eu vou fazer como se. E ela prevê, a Charlotte prevê o solfejo. Mas eu tava tentando estudar, tentando entender, e assim, quem não conhece música, tipo. Até que eu vi alguém falando assim: olha, naquela época as pessoas tinham piano dentro de casa, todo mundo, sabe, todo mundo sabia tocar alguma coisa, era uma coisa que as pessoas sabiam mesmo. Hoje, se você não vem de uma família assim, dificilmente você vai conseguir fazer. Então, enfim, eu não tive assim como, não consegui achar nada que me ajudasse na questão do solfejo, e daí eu pensei, mas então eu vou fazer assim, porque aqui na Itália eles têm música. E eu vi o currículo deles e sei que eles têm a parte, tipo, técnica, né? Ah, o que é timbre, o que é som, o que é lá, lá, lá. Aí descobri um curso legal que a minha irmã me falou e tô aplicando ele, porque esse curso, eles tanto vai ter a parte, as primeiras, a introdução, assim, é bem assim, a toda a teoria musical, e é para criança, né? Então ele tem assim uma abordagem muito bacana também de exercícios muito curtinho também, uma coisa que em 5 minutinhos a gente faz, é, lúdico assim de uma certa forma, né? Não é nada que ele vai ficar lá decorando conceito. E
E depois ele segue para mostrar assim como que é uma orquestra, ou assim vai começar a ouvir os compositores. Então tem um monte de exercício assim de ouvido e de conceitos. Aí então peguei esse. Depois eu mostro assim para quem se interessar, dá para fazer acho que o primeiro ano, porque aí o que eu penso? Bom, no segundo ano ele vai ter 7 anos, aí ele pode começar, sei lá, um teclado, que é o que eu penso hoje, né? Ou a flauta ou o teclado, mas aqui eu sei que eu vou ter o teclado à disposição. Tá. E aí fechou, né? Fechou assim esse primeiro tempo. Então, na verdade, né, pensa bem, 40 minutos ocupa a alfabetização e a matemática. E o restante é esse monte de matéria sim, que é dado de um jeitinho que muito rapidinho foi, né? Acabou. Ah, essa da literatura que eu falei, né? Então, cada dia, aí eu fiz assim, cada dia é sobre um tema. Então, na segunda-feira é um livro sobre, que seria de ciências, sabe? Assim, é um bom livro sobre, que algum naturalista geralmente escreve. Eu tô lendo um que chama Vida Animal. Então, por exemplo, tem ali o capítulo que era a Senhora Aranha. Então, explica, na verdade é uma historinha muito bem contada, é um livrinho muito bacana. Basicamente você aprende sobre o que a aranha faz, só que está em forma de história, não está em forma de dados, entendeu? A aranha tem 8 patas, a aranha faz não sei o que, aranha. Então, é assim, os livros de ciência você escolhe uma história, que a criança vá, né, assim, gostar da história, mas que ali tem muita informação sobre o meio natural, né? E pode ser o tema que você quiser, não importa, só precisa ser uma boa história. Tá, na terça, aí eu faço história. Aí, de novo, é um livro agora que a gente está lendo, um livro de história sobre o mito da fundação de Roma. Então, ele tá lá ouvindo uma história, tá muito bonito por enquanto. Essa é a única que eu faço bilíngue com ele, né? Aí eu leio italiano, leio em português, porque o livro é em italiano, óbvio. Na quarta-feira, eu leio Aventuras Geográficas, que também é um livrinho muito bacana sobre volta ao mundo. Ele é bem indicado aí pelas meninas do Chá do Mês, eu tinha ali no e-book. Então, de novo, é uma história, ele sente, é uma história. Na quinta-feira é um conto de fada, eu estou usando o livro azul. Então, a gente, por exemplo, agora nós estamos lendo a Bela e a Fera. Então, eu leio uma vez por semana, eu leio um pedacinho da Bela e a Fera. E no outro dia é fábula. Fábula de Esopo, eu pego ali uma, duas, a gente lê, acabou. Entendeu? Então, assim, ó, só aí na semana eu já fiz história, geografia, ciências e literatura. Então, assim, já foi feito isso aqui também, né? Parece ser, nossa, mas acabou. Aí o que eu deixo pro período da tarde? Porque eu achei que se. Porque também eu tenho os outros, né? O Felipe e o Eric, porque se eu ficar todo o tempo com o Henrique, não, né, não rola. Eu tenho os outros para atender também. Então eu achei por bem deixar, pegar essas matérias que são mais tipo arte, desenho, que é mais relaxada, assim, né? Que não é ali alfabetização e matemática, e que, sei lá, se acontece de eu não conseguir fazer, também não é um drama, né? Porque eu penso assim, ó, apesar de tudo, a gente tem consciência do banquete, tem consciência que é tudo importante, que tudo é legal, mas como eu tenho avaliações, eu sei que eu preciso principalmente dar uma boa habilidade para ele, linguística e de matemática, né? O restante, assim, dá para mais ou menos ir. Então eu escolhi desenho, artesanato, arte e inglês, no caso, porque aqui para mim, porque assim, eu vou ter que fazer meio que português e italiano alternado, mas eu quero o inglês como outra língua porque minhas sobrinhas moram na Inglaterra, né? Assim, aqui na verdade o inglês acaba sendo uma opção. Eu não sei se eu estivesse no Brasil, se ficasse desse jeito o meu currículo, se eu iria colocar uma outra língua já, sabe, no primeiro ano, porque ela até fala que é facultativo. Mas enfim, de qualquer modo, é um inglês aqueles assim, que eu vou pego um livrinho e leio, canto uma musiquinha, uma coisa muito desestruturada por enquanto, mas eu tô aqui esperando para ver se eu vou fazer um curso aí que tem aí com a Tainá, que chama Inglês em Família. Eu achei muito interessante, porque ela pelo menos ela vai dar uma estrutura, né? Mas naquele modo do inglês orgânico que a gente aprende igual quando a gente aprende quando a gente é pequenininho, muito ouvido, né? Não tem aula de inglês, não tem. É só assim, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, né? Até que a criança, assim, porque o objetivo é que a criança fale, reconheça, né? Ela não está numa fase de gramática, né? Para inglês. Então, essa inglês vai ficar lá para frente. Aí o que eu achei interessante demais também da Charlotte que ela colocou, gente, ó, então, ela dá caligrafia, né? Na lousa.
Porém, ela dá técnica de desenho com pincel, que eu achei que seria uma coisa do outro mundo, mas as meninas ali da comunidade Charlotte Mason, teve uma bela lá, amada, que fez um curso bonitinho que você imprime a apostilinha, vê os vídeos que ela fez, basicamente para ensinar mesmo. Tem aula de. Porque assim, ó, eu não saberia fazer uma aula com o Henrique de desenho com pincel, correto? Não ia ter a menor noção. Mas ela fez e deixou pronto, né? Assim, próprio para as pessoas que são da comunidade. E o material dela é bonitinho, ela ensina a fazer. Então, eles treinam traçado e vão fazer desenho de observação, desenho de imaginação. Tem mais um outro que eu me esqueci assim. Mas enfim, ela passa pelas cores e tal. Tá tão legal. E aí o que acontece? A pega do pincel ajuda, na verdade assim, ela é muito parecida com a pega do lápis, mas a pega certa, sabe? Porque, né, na verdade as pessoas hoje em dia, ninguém aprende mais a segurar lápis e caneta e escreve de qualquer jeito. Mas no pincel não dá, porque é aquarela, né? Então dependendo de como você pega, você borra tudo. E então você vê, ela não deixa uma ponta solta. Essa mulher, assim, ó, ela é demais. Enfim, então ele tem essa técnica de desenho, né, de pincel, que tá bem bacaninha, mas é simples, na verdade. E aí também é muito pouquinho, né? É uma coisa também, sei lá, 10 minutos. Às vezes não vai isso. Eu percebo que ele, nessas primeiras aulas ele achou difícil, mas agora ele já pegou a coisa de segurar o pincel e tá gostando. A apreciação de arte, então, tem nada, gente. A apreciação de arte é a coisa mais belezinha que existe. Eu pego o livro de artes que eu escolhi, porque também é livre, eu mostro para você, mas você pode pegar qualquer coisa, um quadrinho qualquer, assim, né? Qualquer sugestão. Você pega a pintura, senta com o seu filho e aprecia. E fica, obviamente, entendeu? Olha isso aqui. Esse que eu comprei, ele tem umas perguntas já que sugere. Mas eu sei que a família de trigo tem um material, sei lá, se for para a internet vai ter o currículo lá da Bruna, o Primeiros Passos, tem também, assim, algumas perguntas que te auxiliam, mas a gente faz isso, assim, ó, são as primeiras vezes, aí você entende o que é, qualquer outra coisa, qualquer outro quadro que você der, você consegue conversar com seu filho, né, sobre aquilo, porque é isso mesmo, é uma apreciação, você vai sentar um tempo para apreciar. E o artesanato, de novo, vou fazer aqui de novo um elogio. Essa santa mulher que fez tudo isso, essa Charles Mason, gente. Ela falava, eu já tinha lido lá, né? Ela sugere para o artesanato primeiro das crianças uma técnica chamada Paper Slide. Que até que eu descobri o que era, eu vi todo mundo falar, é tipo uma dobradura, mas não é origami. Porque é uma dobradura que você, na verdade, faz algumas coisas que, enfim, que não são só bichinhos. E eu sei que origami tem mais coisa, mas a gente conhece mais por isso, né? De você ficar fazendo enfeitinho. E ela gostava também do Paperzoid porque ele não usa só dobradura, ele usa régua e muita marcação também. Então, na verdade, ele é um treino para essa manipulação de régua e um treino para formas geométricas, porque você basicamente não usa cola, você só realmente usa tesoura e as dobraduras, que você mesmo tem que marcar na folha. E aí eu vi, achei legal, só que assim, tudo só para os Estados Unidos, sabe? Assim, não tinha coisa aqui. E o pessoal, geralmente do Brasil, aqui eu vou fazer eu aqui, a minha, sei lá, o que eu acho, tá? Assim, eu vejo muito pessoal falando que não acha, assim, que achava que as crianças não davam conta, que era uma coisa que talvez na época da Charlotte, sei lá, as crianças pudessem fazer melhor. Mas no fim, todo mundo indica o origami. Mas aquilo me deixava um pouco, tipo, não quer fazer origami, porque ela é bem clara lá que ela quer fazer uma coisa que seja útil. Então eu fiquei pensando, é marcenaria, não sei o quê. Mas também, por Henrique ser novinho, eu falo, só que ele tem que conseguir fazer uma coisa bem feita, né? Então tem coisa na marcenaria que eu vou ter que ajudar ainda. Enfim, aí fiquei lá pensando, se fosse menina, né, sei lá, um bordado, mas eu não vou pôr o Henrique para bordar. Aí fiquei lá batendo a minha cabeça até que, minha gente, existe no YouTube uma maravilhosa de uma moça, sei lá, dos Estados Unidos talvez, que ela gravou todos os projetos desse livrinho. Então tá lá, sabe assim, ano 1, aula 1, ano 1, aula 2. Então tem assim, de primeiro assim são 14 projetos, depois ela vai para o ano 2. Tá tudo lá bonitinho. Pode usar a folhinha de origami, que é. E agora?
é 6 por 6, mas ela fala inches, né? Eu não sei quanto mede, mas é aquela folhinha quadradinha. Mas também ela começa muitas vezes a partir da folha sulfite, traça e vai, que eu penso assim, que conforme o Henrique for dominando a pega da régua, eu penso que eu vou pôr a folha para ele marcar, para ele cortar, para ele fazer tudo. E começa com uns projetinhos muito simplesinho, mas que assim, né, eu vi ali, é isso, a criança não sabe ainda firmar uma régua, a criança vai passar, né, assim, o lápis ainda pega com muita força, então é tão válido, porque na verdade é tão facinho os primeiros, ele já vai criando assim uma confiança, sabe, em fazer as coisas. Eu achei muito bacana, então eu falei, não, vou fazer esse Papers, Lloyd, então, e depois, porque né, vai acabar como se fosse o primeiro termo, depois não tem mais. E daí eu pensei que daí eu coloco outra coisa. Tô até aqui pensando, não sei se eu coloco culinária, se eu coloco marcenaria, mas depois eu conto pra vocês. Enfim. Ah, e esse também ela faz essa coisa que é um apoio, esse Papers, Lloyd, é um apoio para matemática, geometria, no caso, né? Então, é isso sobre o currículo. Ele realmente tem bastante coisa, mas na prática é muito fácil de vencer o dia, porque, né, assim, eu vou te falar, alfabetização, matemática, desenho e o artesanato é o que mais precisa, assim, sabe? De um pouco de concentração, atenção, olhar as crianças, não pode errar assim, eu tenho que ficar mais atenta. O restante eu consigo fazer com todas as crianças em volta, com elas juntas, com elas na mesa, porque é fácil de fluir, né? E para também montar, o que dá trabalho é você escolher os livros. Mas também eu confesso que eu estava muito, no fim das contas, quando eu olho agora, muito apavorada, querendo achar tudo muito ideal, melhor e fazendo assim essa sequência. Principalmente, eu fiquei muito perdida assim, muito presa na coisa o livro da natureza, sabe? E depois eu me toquei que assim, ó, não, pera lá. Por quê? Porque você continua. O que acontece? Ciências e geografia tem essa parte então desses livrinhos que são de histórias para a criança, né, assim, se deleitar ali com a história e entender algumas coisas sem que nem ela perceba, né? Porque não tem a matéria assim, nós vamos ver sobre os insetos, sobre as flores, sobre as frutas. A Charlotte só começa com ciência nesses termos quando a criança tem 9 anos. Então não é agora. Agora continua comprando livrinho de tudo, de rio, de chuva, de natureza, de verão, de todos os livrinhos que a gente vinha comprando, continua. Pode comprar ilustrado, pode comprar, né, assim, um livro, sei lá, sobre o crescimento de árvores. Escolhe o tema que você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Enche tua caixa de livro disso e vai lendo igual você fazia quando a criança era novinha. E escolhe um livrinho, que é esse dessas historinhas que você vai ler ao longo, assim, um livro maior, né? No caso de historinha, que você vai ler ao longo de todos os de aula mesmo, né? Então, que você vai ler durante o termo, que são as 12 semanas, e depois outro para as outras 12 semanas, e depois o outro para as outras 12 semanas. E geografia, também, você vai ler a dos povos, mas a geografia mesmo é um livro da Charlotte que ela escreveu, que na verdade é sobre conceitos muito básicos de geografia, sabe? Assim, norte, sul, leste, oeste, onde o sol nasce, onde o sol vista, a terra é redonda, e lateralidade, né, para treinar a criança. Mas, assim, ela dá. Esse livro tá certinho também por lições, sabe? Então, é uma pequena história, uma lição que ela coloca, só que o que ela sugere é: esse conceito dessa semana, quando você fizer ali a sua prática de ar livre, porque a criança ainda está nessa de ter que fazer ar livre, grande, né, com uma boa parte do dia dela, é onde você vai tentar encaixar isso. Você tem que tentar mostrar essas coisas para ela na realidade. Então, é sempre uma aula muito curtinha, que você tem que depois se atentar para na semana fazer com que a criança observe isso que ela viu ali. Então, é muito ainda trabalho de campo, sabe? E fora que, uma coisa também que ela sugere, que é como a gente está fazendo. Todos, por exemplo, na Bíblia tem bastante opção, e nessa livro de geografia dos povos que eu escolhi, que é dessa viagem ao mundo, também, que é, você leu alguma coisa que fala o nome de um país, fala o nome de alguma coisa, você abre o seu mapa, entendeu? Já pega a leitura e já tenha na mesa, assim, um atlas bíblico, um mapa do mundo, um globo, tem um livro legal aqui que é sobre crianças de outro mundo, assim, sabe? De roupas e costumes, porque assim, aí quando viu, é fato, você vai acabar, vamos tentar ver esse país, como é, quem é, do que não é. Mas aí é uma coisa também assim, ó, que você vai sentar, você vai abrir,
tem nada que você vai escrever, anotar, que ele tem que fazer, né? Assim, então, para que aos poucos, a criança também, aos poucos, ela vá ganhando esse domínio de achar no mapa tais lugares, entendeu? Conhecer mesmo o globo, né? Igual agora, uma coisa que, né, não sabia, assim, mas é aquela região agora da Península Arábica, tal, ele já reconhece. Ah, aqui o Jardim do Éden tá nessa região, mamãe. Tá? Ah, então aqui tá o Egito, ah, aqui tá... Sabe, assim, a criança vai ganhando essa visão, assim, geral do globo. Ah, é bacana, gente. Eu fico encantada de ver que. Eu não sei vocês, mas eu, para mim, eu sempre achei muito. Eu sempre tentei na minha vida de estudante juntar os assuntos, porque aquilo eu achava tão assim. Como é que a gente fica estudando tudo separado e por que que a gente não consegue. Enfim, porque a gente viu tudo desse jeito, em bloquinho, né, em caixinha. E o fato agora de eu estar vendo que eu consigo proporcionar para ele algo com essa visão maior, sabe? Que você primeiro vai vendo as coisas e as coisas vão fazendo sentido. Ai, não tem, assim, ó, é difícil, é trabalhoso, mas é muito, assim, ó, a gente é muito gostoso, assim, eu tô muito feliz. Enfim, como estamos? Nova Correia? Tá. Ah, então daí agora, deixa eu então contar pra vocês o que que aconteceu. Então, eu tava com tudo isso, comecei a fazer, tava sendo um sucesso a primeira semana, segunda semana também, consegui fazer e tal, tudo. Mas aí realmente acontece aquilo que eu acho que aí é o ponto nevrálgico de toda mãe homeschooling, que agora eu me toquei, sabe? Eu sempre vi isso quando eu via lives das pessoas que eram homeschooling e que estavam já nessa parte do ano formal. Então eu estou aqui para endossar o coro dessas mães, que é o seguinte: você sempre tem que lembrar do objetivo final, sabe? Porque é muito fácil realmente a gente se perder no meio, assim, na hora que você tá naquela loucura de que você começou a fazer, começou a dar certo, é você, né, assim, a gente, porque você planeja, né, a gente planeja, tá aqui, vamos fazer essa letra, aqui, vamos fazer essa coisa. E eu senti na hora, assim, isso dentro de mim, assim que eu comecei a ver as primeiras resistências do Henrique, sabe? Os primeiros dias, no primeiro dia mesmo, ele chorou pra mim de noite. Eu nunca mais vou brincar. Porque o que que ele fazia? Ele sentava, daí eu falei, filho, você vai começar, tá aquela empolgação toda. Ele, ah, tá, e ele é bem empolgado também. Ele sentou, fez, levantou e foi. Eu, não, filho, volta, tem que sentar, tem que continuar. E ele, sabe assim, ele voltou, porque ele é muito doce, assim, ele voltou, daí acabou, ele levantou de novo. E eu falei, filho, não, tem que voltar. E ele, ai, mas eu não quero fazer isso agora. Eu falei, eu sei, meu filho, mas é que assim, agora a gente tem que fazer. E aí, nos primeiros. Então, assim, deu muito disso de, sei lá, eu ia fazer lá nada de desenho, né? Ah, para fazer o risquinho assim. Ah, é que eu quero fazer assim. E, tipo, tudo ele quer fazer diferente, sabe? Assim, ah, marque sei lá, a imagem com a letra A. Aí ele risca a que tem a letra que não é a A, sabe assim? Ele quer inventar. E aí, aqueles primeiros dias eu, tá, mas depois eu pensei, não, mas, enfim, eu preciso que ele aprenda também a fazer o que é pedido que ele faça, né? Ele não pode toda hora estar criando, inventando, se aloprando. Mas aí, por isso que eu fiquei pensando, eu falei, olha, que eu fiquei com mais essa certeza de que tá imaturo, mas, então, assim, a gente tem que ter mais paciência, eu acho. Só que o que aconteceu foi, como as primeiras semanas foi tudo legal, a primeira, segunda, porque na verdade ele tava revisando. Então eram coisas que ele, na verdade, ele já sabia. Então ele ia fazer os exercícios, ele estava indo, ó, rapidão, de vento em popa, tudo era maravilhoso. Quando a gente entrou mesmo na aula de leitura, que eu achei que fosse muito fácil, porque assim, ó, a criança ela tá sabendo os sons, né? Agora é só juntar. E aí, gente, a primeira palavra que eu dei pro Henrique ler foi, porque também, isso é outra live, mas o método que ela ensina, alfabetização, é tão legal, mas enfim, é outro assunto. Tá, mas é uma assim, eu peguei uma estrofe, né, assim, uma frase de de uma poesia que eu vou ler para ele, que esse vai ser o texto que ele vai aprender a ler, vamos fazer assim. E aí era assim, né? É da Cecília Meirelles, lá é o lagarto parece uma folha verde e amarela. Então, na minha mente, ele ia ler, ia ser muitas palavras muito fácil. Então, ele já ia ler no livro aquele dia, né? No primeiro dia, 20 minutos, tem muito tempo. Aí eu peguei o papelzinho e coloquei na frente dele. Filho, vamos ler essa palavra aqui com a mamãe? Eu peguei a palavra verde. E aí eu fiquei lá, né? Eu fiz, né? Falei, aqui, ó, vamos ler? E verde, né? Fazendo daquele jeito. Verde. Aí eu falei, vamos escrever? Eu falei, você já leu aqui, né? Eu falei, ler. Ele viu, né, a palavrinha. Aí eu falei, vamos pegar as letrinhas pra gente escrever e tal, tudo.
Não ia, gente. Ele pegava o V, daí ele pegou o E, daí ele pegava o E, escreveu o E de novo. E eu comecei a ficar, mas como assim? Mas que apavoramento? O que tá acontecendo? É verde, é muito fácil, você já leu, você já sabe. Aí eu fiquei meio que segurando assim minha onda, tá. Mas aí assim, foi. Só que quando eu vi, eu falei, meu Deus. Aí eu, né, sem falar nada, pensei, bom, eu vou dar lagarto, verde, amarelo. E só. Foi. Só dessas três palavras. Tudo bem, primeira vez. No outro dia eu falei, ok, eu vou revisar. E assim, cada uma delas, ele leu, a gente escreveu, soletrou, sabe assim, ficou bastante ali em cada palavra. Tá. Eu falei, bom, agora eu vou revisar. Ele já viu, eu só vou revisar. E daí eu vou dar as outras. Primeiro, a primeira palavra que eu coloquei na frente dele, verde, mesma, sabe assim, não tô fazendo, não quero fazer pegadinha. Peguei a palavra e coloquei, filho, que fala, vamos ler essa palavrinha aqui com a mamãe. Aí ele ficou lá, tipo assim, ele não lembrava. E eu fiquei, mas não é que é assim mesmo, tipo, é difícil para as crianças aprenderem a ler, mesmo que eles saibam o som. É quase como se, sabe assim, eles vão fazendo, mas parece que não deu o clique assim de qual é a lógica da coisa. E aí tá, com alguma dificuldade ele terminou. Aí quando ele chegou para o amarelo, ele já, ok, o negócio ficou um pouco melhor. Mas eu de novo não avancei nenhuma palavra praticamente, fiquei ali de novo. Aí que eu percebi que sim, é um trabalho de formiguinha. Eu penso aqui comigo que talvez um pouco para frente até o negócio talvez deslanche, até que desse. Mas eu fiquei pensando assim, olha, se eu não tivesse lido tudo que eu li, visto tudo que eu vi, talvez eu perdesse ali a paciência, sabe? Ou eu ficaria com aquilo de, mas vamos logo, né? Tipo, me deu essa vontade de apressá-lo. Ou eu fiquei às vezes com um sentimento de, ele tá fazendo corpo mole. E, e na matemática aconteceu a mesma coisa. Na hora que começou a subir a dificuldade, aí assim, eu dava os manipuláveis para ele, então tem bloquinho, botão, coisas assim. Ele começou que agora, por exemplo, quando vai ficando difícil, o que, que ele faz? O jeito dele, né? Ele pega os bloquinhos e começa a montar, ele pega os botões e começa a empilhar, sabe? Começa a fazer outra coisa com o manipulável que não é contar. E aí também, assim, eu cheguei a ficar brava um dia, porque assim, não deu, sabe? Não rolou, ele não fez. Aí eu ainda olhei para ele, que ela fala no livro que quando a criança não fizer bem feito, você olha para ela com aquela cara de desapontada, porque não fez bem feito. E aí eu fiquei com essa sensação, sabe? Não fez bem feito. E aí eu finalizei a aula, mas finalizei meio de cara amarrada, assim, sabe? E depois, no outro dia, quando eu fui dar de novo, que eu, assim, reparei melhor aqui. Claro, isso que eu reparei, né? Eu não tinha visto até então. Agora os números estão ficando mais difíceis, então ele já não acerta tanto de primeira. E por alguma razão, isso para ele, né, assim, ele não gosta, a criança não gosta nessa posição. Na verdade, nenhum de nós gostamos, né? Mas a gente pensa que, assim, como a criança está aprendendo, que ela está lá, super disposta a aprender. E esquece que é uma pessoa normal, que não gosta de errar, não gosta de ficar numa posição assim, né? Onde eu estou perguntando e tá. Mas ele acabou conseguindo me falar, né? Então eu pensei, tá cansado. Mas eu falo, mas como cansado? Nós estamos fazendo aqui, ó, dentro do que ela falou. E aí essas fichas foram caindo, sabe? Sim, ela falou muita coisa, todas essas coisas são válidas, mas eu tenho que estar sempre de olho na minha criança. Pode ser que 20 minutos para ele seja muito. E eu vou ter que abaixar esse tempo no começo, sabe assim, sem drama, eu não posso focar no conteúdo, é meio isso. Então é aquele caminho, sabe assim, aquela linha tênue entre você não vai ser relaxado e negligente, mas você tem que lembrar do que realmente importa, sabe? Eu estou construindo algo com ele que eu preciso que ele tenha esse amor pelo conhecimento, essa boa vontade, essa. Só que ele é uma criança pequena, então isso eu tenho que desenvolver nele, não está feito, né? Assim, não é porque a criança começou que, você tem que ter boa vontade, pronto. É um caminho que nós vamos percorrer, então que eu não posso nunca estar lembrando assim, não, eu tenho que bater isso aqui, nós temos que alcançar essa meta. Não, nós não temos meta, esse tipo de meta para alcançar, né? Então fica aí para você que vai começar. Lembrar que parece muito simples para nós, que já é, né? Assim, a gente já lê com uma certa. Mas realmente, é aos pouquinhos para eles. Talvez a tua criança leia mais rápido e tá tudo ótimo, mas talvez não, e tá tudo ótimo também. Sabe aquela ideia que a gente tem que ficar assim de que não importa o que esteja acontecendo, o que importa é que ele é meu filho, então ele está com dificuldade, eu não posso partir do princípio que eu tenho que puxar ele porque ele tinha que estar fazendo isso, porque sim, porque
Porque senão a escola, sabe assim, porque senão eu vou ter avaliação, você não vai passar na avaliação, você não. é, Porque eu fiquei, me deu esse medo. Eu falei, meu Deus do céu, se ficar assim, daí eu vou chegar lá, daí vai que ele faz avaliação, vai que ele não dá, vai que ele vai ser, né, sei lá, em outra língua e tal. Aí eu lembrei e pensei, e dane-se, entendeu? Eu não sou mãe dele, eu vou lá e respondo por ele e falo, sabe assim, sei lá. Peguei meu filho aqui dentro da minha casa. Tipo assim, se a gente não advoga pelos nossos filhos, quem advogará? Então, isso, sabe? Mas é meio que lembrete diário. E a gente vai aprendendo também, né? Então, assim, é uma execução perfeita, mas também é uma perfeita dentro da idade do que ele consegue fazer, porque também era outra coisa que às vezes eu fico, e agora? Será que ele tá fazendo de qualquer jeito? Será que ele tá cansado? Será que. Então, o pensamento tem que ser sempre ao contrário, é. A criança, no geral, ela não vai estar de má vontade. No geral, ela vai estar, ou ela vai estar cansada, ou ela está achando aquilo difícil, e daí uma das respostas possíveis pode ser uma má vontade, mas sabe assim, não é má vontade por ser má vontade, é como se fosse uma forma de comunicar, vai, não estou gostando, né? Então, porque então ele falou para mim, ele chegou a falar, ele, mas eu tô gostando sim de estudar, mas ele falou pro Felipe, ele falou assim, menos matemática. Aí eu pensei, como menos matemática? O menino assim, na verdade é o que ele faz melhor, né? Então aquilo me deixou um pouco apavorada na hora que ele falou. Eu falei, meu Deus, ele não vai gostar de matemática, gente do céu. Aí eu falei, é mesmo, filho? Mas que coisa, você, na verdade você faz tão bem e tal, não sei o quê. Aí ele, então, mas você sabe, na verdade, também não sei, eu acho que é porque você fala que eu vou muito bem, e aí eu tô achando que eu não vou muito bem, e eu acho que eu tô arrogante. Porque a gente tem um livrinho aqui que a gente lê, né, da Pata Petúnia, alguém que conhece, e fala sobre isso, né? A pessoa ser arrogante, muito cheia de si, metida sabida. E daí, quando você vê, ele conseguiu me falar. E aí eu me toquei, que eu falei aquilo de que eu não tô elogiando ele porque ele não está fazendo realmente a coisa boa, né? Eu tô ali falando e dando um feedback do tipo, ué, você tá indo bem, você tá indo bem, ele tava. Porém, tu vê, quando começou a ficar difícil, aí ele começou a ficar, né, assim, meio que na defensiva, tipo, ele percebeu que estava difícil, então agora talvez ele não fosse tão bem. Então, sabe quando você percebe, assim, toda essa dimensão da criança que muitas vezes a gente vai passar por cima disso porque a gente tá só nessa coisa muito prática do dia a dia, de que eu vou montar o currículo, vou sentar, eu vou fazer, nós vamos fazer a aula, tá tudo resolvido, tal, faço bem feito, tá, 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 tá. Então, mas é uma pessoa, né? Uma pessoa que tem ali seus defeitos, porque tem, é uma criança, mas tem, né? Assim, então lembrar de que ele conseguiu falar, e você falar, fez sentido, mas pode ser uma arrogância, pode ser uma vaidade, pode ser uma preguiça, eu não sei, né, assim, o que o nosso filho vai ter. Eu só sei, daí eu me toquei assim, ó, que o que quer que seja esse vício natural, porque da mesma forma que eles têm, né, um dom natural, uma habilidade, também ele tem ali um pecadinho de estimação que a gente percebe já de criança. Isso aí a gente também tem que ajudar eles a manejar isso aí, né, a vencer. Não a ferro e fogo, ou assim, né, nesse sistema de tem que fazer, porque tem que fazer, porque é a sua obrigação, porque não sei o quê, aquele discurso muito assim que é para um adulto, entendeu? Não para uma criança pequena que recém começou. Mas então é isso, gente. Eu queria muito falar dessa parte, assim, na verdade, o que eu mais queria falar é dessa parte, assim, mas olha, ela tem razão de novo. As crianças são pessoas já inteirinhas, cheias de coisas lá dentro, né? De medos e de cobranças, às vezes, delas mesmas, ou de que de alguma forma ele entendeu isso, né? Se eu elogio, então ele tem que corresponder. Coisas que a gente faz e a gente também não sabe qual vai ser aonde isso vai bater, né? De que forma isso vai entrar na criança, porque também não tem como a gente cobrir todos os buracos e acertar tudo. Mas então venho eu aqui então do futuro, 2 anos depois, para contar que fiquem tranquilas, deixem as crianças brincarem, muito ar livre, leiam e deixa lá uma caixinha de letrinha que é útil. Não, assim, não tenham uma um estresse assim na questão do conteúdo, continue se preocupando em dar coisas que sejam, né, assim, bacanas, bonitas, que elevem histórias emocionantes, né, assim, para escolher ali, dá trabalho realmente isso, que fábulas que eu vou ler, que contos de fada que eu vou fazer primeiro, segundo, aí você pega ali também alguma coisa da tua criança, né, para você escolher um assunto que ela vai gostar mais, e continue sempre olhando para a criança, assim, o foco é
o conhecimento de Deus, no fim das contas. Seu filho tem que saber que ele tem acesso. Existe um Deus que o ama. E o conhecimento é algo que é para ele também, né? Assim, é para ser uma alegria, não é para ser uma coisa maçante, obrigatória e sem conexões. Então, se precisar, a gente volta, dá um passo para trás, não estamos com pressa de nada, a gente vai aos poucos e se precisar, você faça a defesa do seu filho, pague o preço que precisar pagar para que essa coisa importante, né, que eu acho é o amor da verdade, não se perca. Era isso, gente. Um beijo, eu vou fazer aqui então depois para vocês aos pouquinhos, ou uma coisa mais assim de foto, de texto, por curiosidade, ou alguma coisa que vocês gostaram aqui que eu falei, que, tipo assim, sei lá, esse site aí com o Papers Logic, umas coisas legais para vocês anotarem e terem. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Até uma próxima.